CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. 10h37, estamos de volta com o CBN Campo Grande para falar sobre trabalho, sobre empresas e os reflexos da pandemia nas empresas, né? Desde o começo da pandemia foi aprovada uma medida provisória que flexibilizou ali a questão do trabalho para manutenção dos empregos. O plenário do Senado já aprovou na semana passada uma medida provisória que permite, né, essa redução de salários e jornadas e a suspensão de contratos durante a pandemia da Covid-19. O que falta para entrar em vigor? Falta a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN o Gabriel Haddad, ele que é advogado, especialista em direito empresarial, direito do trabalho também. Gabriel, muito bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Ginês. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Do que foi aprovado lá no começo da pandemia, a MP, e agora com essa prorrogação, vamos dizer assim, houve algumas mudanças, né? Houveram, sim, Ginês. Isso, na verdade, essa aprovação foi da medida provisória 936, né, como você bem disse, que foi sancionada ou promulgada 2 meses atrás, cerca de 2 meses atrás, e foi votada no PLC, a gente chama, Projeto de Lei Complementar número 15 de 2020. Havia sido aprovada na Câmara dos Deputados com algumas ressalvas e algumas alterações, foi para o Senado, foi aprovada no Senado também, e o texto base traz outras alterações, é um pouco diferente ainda. É diferente do texto original da medida provisória, é um pouco diferente do texto aprovado na Câmara dos Deputados. Se formou um texto novo e agora foi para a sanção presidencial, que se espera que seja feito nos próximos dias. No geral, quais são as principais mudanças que você pode destacar para a gente? A principal não, é difícil falar em principal porque tem muita mudança sensível e relevante. Mas uma mudança bastante esperada pelo empresariado e também pelos empregados é a possibilidade de prorrogação dos prazos. Na medida provisória original, a gente tinha máximo de 90 dias para redução de jornadas e salários e um máximo de 60 dias para suspensões de contrato, esses 60 podendo ser 30 mais 30. Então, quem adotou a suspensão dos contratos de trabalho lá no início da vigência da MP já está terminando agora. Então, e é clara, a base do texto do PLC 15 é claro em determinar que pode ser prorrogado por ato do Poder Executivo. Então, o Executivo pode prorrogar por ato, o que se espera do presidente, do Ministério da Economia, no caso, que se prorrogue, que se autorize a prorrogação tanto das reduções de jornada e salários, quanto das suspensões contratuais. Então, nesse item específico, o que mudou foi, não se tem mais aquele prazo. Se esticou enquanto se tem a calamidade pública. Isso, ainda se tem o prazo porque ainda não houve a sanção. Então, se alguém já estourou os 2 meses, por exemplo, de suspensão, precisa chamar de volta. Até que se sancione o texto do projeto de lei, para que passe assim a vigia e depois que o Ministério da Economia ou o órgão competente edite esse ato que autorize a prorrogação, por quanto tempo autorizar. Então ainda é uma possibilidade, mas ainda não é uma realidade. Precisa que algumas coisas se concretizem nesse meio tempo. Vale deixar bem claro que não foi sancionado ainda. Não foi sancionado ainda. Foi aprovado até agora Congresso, não foi sancionado. Exatamente. Mas o que muda é isso. Tira a questão da data específica para poder, vai até outubro. Não, até agora houve uma flexibilidade de data maior para essa possibilidade. Durar a calamidade. Tá. Tem também uma mudança em relação a gestantes, né? Isso, a gestante é uma inclusão. Quando o texto da medida provisória 936 veio à tona, muito se questionava se as reduções de jornada e salários ou as suspensões contratuais podiam se aplicar às gestantes. E o texto do projeto de lei, da PLC, ele prevê que a gestante pode sim participar e que a garantia no emprego a ela garantida, a ela estendida em decorrência da suspensão dos contratos ou da redução de jornada, ela vai ser acrescida ainda ao final da estabilidade da gestante. A gestante tem estabilidade hoje do momento da confirmação do parto até 5 meses após o parto. Então vamos pensar em uma suspensão de 2 meses, 60 dias. Ela vai ter essa garantia no emprego pela gestação até 5 meses após o parto. Encerrou essa estabilidade gestacional, inicia-se a estabilidade decorrente da suspensão no curso da gestação. Então soma-se 60, 90 dias, então pode chegar a 7 meses, 8 meses.
Então existe essa previsão. Para as empresas, mudaram muitas coisas? Tem uma alteração que é bastante sensível no tocante à forma de negociação desses acordos, principalmente para as reduções de jornada e reduções de salário. O texto inicial da medida provisória, ele previa que podia ser negociado por acordo individual, independentemente do salário do trabalhador, desde que até 25% de redução do salário. Então, eu vou reduzir salário e jornada em 25%. Pode ser por acordo individual para todos. Acima de 25%, 50%, 70%, autorizava-se essas reduções por acordo individual somente para aquele que ganhasse até 3 salários mínimos ou aquele que ganhasse mais de 2 vezes o teto do regime geral da Previdência, que hoje é perto de R$12 mil. O texto da lei agora vem e traz uma nova condição. Ele autoriza o acordo individual acima dos 25%, para as empresas que faturaram em 2019 mais do que 4.800.000, elas só podem negociar acordos por acordo individual essa redução para aqueles que ganham até 2 salários mínimos. Então mudou. E até 2 vezes mais o teto do regime da Previdência. Para as empresas que faturaram no ano de 2019 menos do que 4.800.000, elas só podem fazer a redução das jornadas e salários por acordo individual para aquele trabalhador que ganhe até 3 salários mínimos. Então a empresa que faturou menos, ela pode reduzir jornada e salário de funcionários que recebam um pouco mais, para adequar, obviamente, à realidade. Quem pode menos, pode reduzir um pouco mais, quem pode mais, pode reduzir um pouco menos por acordo individual. Gabriel, até pela sua experiência, em linhas gerais, as empresas adotaram essas medidas para poder ou reduzir salário ou para suspender contratos? Qual foi aí a aceitação e colocar isso em prática? Em linhas gerais, colocaram em prática? Colocaram, Ginês. Isso foi uma parte consultiva bastante procurada para a estruturação tanto de planos de ação, porque existe a possibilidade de que sejam sucessivos, né? Vou primeiro reduzir jornada e salário, depois suspendo o contrato. O texto aprovado no Senado, no Congresso, traz isso também. Tanto quanto para só se fazer acordos de redução, negociação de acordos coletivos também. Então isso foi muito procurado, e acredito que agora, com a possibilidade de continuar se procurando, empresas que ainda não adotaram e que se veem hoje numa situação um pouco mais delicada, vão com certeza buscar. Talvez estavam testando para ver, talvez não haja necessidade, né? E agora com essa possível prorrogação, talvez agora vão pensar diferente ou não. Enfim, é uma possibilidade. É um cenário um pouco mais cômodo hoje. Muita gente já lançou mão dessas benesses ou desses benefícios, dessas possibilidades. Então, ainda que seja uma matéria nova para a gente pensar em jurisprudência, como que o judiciário vai se comportar, a gente já tem a movimentação sindical, o Ministério Público, como que eles se movimentaram no tocante a essas alterações. Então, hoje é um cenário um pouco mais cômodo, em que se pode pensar e identificar os maiores riscos, do que se era no início. Teve gente que adotou essas medidas na primeira semana de vigência da medida provisória. E está acabando hoje. A gente mesmo no escritório teve clientes que adotaram isso. Então, tem sido utilizado, não tem sido em vão. Esclarece a dúvida, a questão da suspensão de trabalho. A gente percebe que a questão da redução de salário houve, né? O governo complementa parte do que foi cortado, né, desse salário nesse período. E a suspensão do trabalho, como que funciona, para que a gente possa entender melhor? A suspensão na parte organizacional, ela funciona da mesma forma com que as reduções. Ela precisa ser feita por acordo, ou individual ou coletivo, dependendo do enquadramento do funcionário e da empresa, se fatura mais ou menos que 4.800.000. Depois disso, a empresa tem 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia, e existe um site para isso. Então, você fez o acordo hoje, de suspensão dos contratos de trabalho, o empresário tem até 10 dias para comunicar ao Ministério. E a primeira parcela do auxílio emergencial, não aquele de R$600, o decorrente do programa, ele vai ser pago até 30 dias depois da celebração do acordo. Então, na parte organizacional, basicamente é isso. Agora, para a suspensão, e uma coisa interessante que ficou claro também na lei aprovada pelo Senado, pelo Congresso, é de que se pode fazer isso setorialmente também. Então eu posso adotar isso para alguns setores da empresa, eu suspendo, outros setores eu reduzo, outros setores eu mantenho. Então isso também é uma novidade. Se pode fazer a suspensão setorial. Não preciso ou suspendo todos ou não suspendo nenhum. Não, eu posso escolher os setores que vão ser, no caso de uma empresa grande. Isso, que vão ser suspensos. Para as empresas que faturaram em 2019 menos do que 4.800.000, elas podem suspender os funcionários sem a obrigação de pagar nenhuma ajuda compensatória.
Para as empresas que faturaram, isso já era objeto da medida provisória, mais do que 4.800, elas podem também suspender, independentemente do número de funcionários, independentemente do tempo que esse funcionário está de casa, de registro em carteira, podem suspender, contudo, ficam obrigadas a pagar uma ajuda compensatória mensal no importe de 30% do salário que o empregado suspenso recebia. E aí, nessa hipótese, o governo contribui com 70% do equivalente ao seguro-desemprego que aquele empregado teria direito. E essa suspensão continua podendo ser por 60 dias, agora dependendo dessa prorrogação por ato do Poder Executivo. Ok, eu conversei com Gabriel Haddad, advogado, especialista em direito empresarial, trouxe aqui novas informações sobre, né, a aprovação no plenário do Senado, que ainda depende, é bom deixar claro, depende da sanção presidencial, mas que de certa forma, caso seja sancionado, prorroga essa flexibilidade nos contratos de trabalho. Gabriel, muito obrigado pelas informações, um bom dia para você. Eu que agradeço, Ginés, é bastante alteração, me coloco à disposição para trazê-las com mais detalhes sempre que for preciso. Muito obrigado. E eu que agradeço aqui as informações ao ouvinte da Rádio CBN. 10h47 agora. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.